a família da ex do seu atual. Você conheceu uma pessoa, se envolveu, começaram de repente a namorar ou estão em vias de. Eis que existe um passado na vida dessa pessoa, sim, porque a não ser que você pegue um ex-padre, obviamente ele vai ter uma história de vida. Ex-padre com ressalvas. Eu já escutei cada história aqui, inclusive com padre. Não é nem ex-padre, é padre mesmo. Mas enfim, foi só um parênteses que eu fiz. E aí, de repente, existe uma família de uma ex-namorada dele, de uma ex-mulher. Existem filhos em comum, amigos em comum, familiares que ainda se comunicam, né? Ex-cunhada, ex-cunhado, mas ficou aquela amizade, porque conviveu durante muito tempo. Aquela ex-sogra maravilhosa que trata ele como se fosse um filho. E aí você chegou nessa relação, você chegou na vida desse homem, e essas pessoas fazem parte, você está tendo que aprender a lidar. Bom, primeira coisa, existe ex-mulher, ex-namorada, ex-noiva, mas não existe ex-pai ou ex-filho. A partir do momento que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos existem, né, independente da qual idade que esses filhos do seu namorado ou do seu marido tenham, mas eles existem. Então, a partir do momento que você resolve namorar, se envolver, ter uma relação com um homem que tem aí um passado, tem um pacote completo, os filhos fazem parte. Não dá para você simplesmente se livrar deles. Eles vão fazer parte da sua vida também, principalmente se forem pequenos. Por quê? Você imagina o seguinte, você casa com esse homem. Essas crianças, elas vão vir, pelo menos a cada 15 dias, na sua casa. Nas férias, vão passar ao menos 10, 15 dias com você. Então, a partir do momento que você quer ter essa relação, você sabe que aceitar os filhos dele estão no pacote. Mas, Fernanda, são os adolescentes insuportáveis. Mesmo assim, ainda assim são filhos dele. E ele, muitas vezes assim, ele pode até saber que os filhos são problemáticos, que os filhos são agressivos, que os filhos são sem educação, mas são filhos dele. Uma coisa é ele falar, é ele brigar com a ex-mulher, é ele na família, no núcleo ali, né? A outra coisa é você que está chegando agora querer criticar. Ou criticar, de repente, a mãe dessas crianças. Então, eu não aconselho você a se meter, mesmo porque o pacote não é seu, né? Os filhos são dele, então a responsabilidade é dele. A não ser que ele te peça ajuda, né? Te peça como que eu conduzo isso, como é que eu lido com eles. Aí você pode vir a dar uma opinião. Fora isso, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de você tentar falar para ele que os filhos estão com problema, que os filhos estão errados, que a mãe dos filhos, a ex, veja, é muito provável que ele vá contra você. A mesma coisa, a família da ex. Muitas vezes existe essa amizade, então é uma ex-sogra que de vez em quando liga, aparece, ou amigos em comum que eventualmente podem querer comparar você com a ex. Eu penso o seguinte, acho que tudo é uma questão de fase, uma questão de tempo, o solo vai se assentando. Então, de repente, aquela ex que se faz muito presente, eu já vi isso acontecer, na verdade, né? Na minha família até. Uma ex que todo mundo gostava dela, se separou, né? E aí a pessoa começou a namorar uma outra, e de repente nas festas de aniversário, de uma parte do núcleo familiar específico, ela era convidada. Então isso acabava criando um mal-estar para a namorada nova que tinha acabado de chegar na família, né? Criava-se uma situação estranha, ela se sentia mal, na verdade, né? E isso, com o tempo, eu percebi que foi se dissipando. Hoje ela nem participa mais de festa nenhuma, nem é convidada. A gente gosta dela, se a gente encontrar com ela na rua, a gente vai conversar com ela, a gente vai falar, a gente vai abraçar. Mas não é uma coisa assim de convidar a pessoa para fazer parte de festas, de churrascos, de aniversários. Isso não acontece, entendeu? Então a tendência, você que está passando por isso agora, está chegando, está pegando bonde andando nessa família, com esse homem, sabe que é uma questão de tempo. Com relação aos filhos, não, vai ser uma coisa eterna. E eu acho assim, eu acho tão mais legal quando você consegue se dar bem com aqueles filhos, né? E consegue se dar bem, consegue muitas vezes pegar amor, muitas vezes ajuda a criar quando são pequenos. Eu sei, na teoria, né, falando, parece ser tudo muito simples, né? Eu, por exemplo, eu sou uma filha legal pro meu pai. Depois minha mãe faleceu, meu pai começou a namorar,
E eu super apoiei e recebi a namorada do meu pai muito, muito bem aqui na minha casa, gosto dela imensamente, queria até que meu pai casasse com ela, olha só. E gosto dela, acho ela uma pessoa incrível, engraçada, espirituosa, é uma médica, a gente gosta muito dela aqui, a família inteira gostou dela. Mas eu tenho uma outra visão de vida. De repente, uma outra filha no meu lugar não aceitaria que o pai namorasse uma outra mulher e não trataria bem. Então, é uma questão mais de jogo de cintura, de tempo, para deixar as pessoas assimilarem. E com o tempo, é aquilo que eu falei, o solo ele vai se assentando, então você precisa ter calma. Agora, tentar criticar, tentar colocar o dedo na cara dos outros, tentar, é que eu não quero isso, eu não quero aquilo, que eu não me sinto bem. Na verdade, você acaba saindo perdendo. Você acaba passando por imatura, por intransigente, por insegura, sabe? Então, assim, eu prefiro que as pessoas não tenham o que falar de você. Mesmo que você não goste, mesmo que você não se sinta bem. E eu concordo, muitas vezes é uma situação estranha. Muitas vezes a ex, ela quer porque quer impor a presença dela ali, né? Sabe? Eu quero estar lá, eu quero impor a minha presença. E fica uma situação chata, só que é isso que eu falo para vocês. Tudo isso tem começo, meio e fim. Isso não dura para sempre. Vamos supor que essa ex, de repente, ela tem uma esperança de retomar aquele relacionamento. Por isso que ela força uma situação, a família dela força uma situação. Mas é aquela coisa, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não voltam. Então, eu acho que tudo isso tem começo, meio e fim. Até a hora que por exemplo, ela percebe que não tem por que ela ficar fazendo isso, que ela acaba se humilhando, ela acaba ficando triste também, e o melhor que ela faz é seguir com a vida dela. Obviamente, eu ia até falar uma coisa aqui, vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Eu sempre torço pela reconciliação da família, né, em primeiro lugar. E eu sei aquelas que estão começando a namorar um homem que é recém-separado e com filhos, e me escutam falar isso, fala, Fernanda, pelo amor de Deus, não fala um troço desse, eu vou dar dislike no seu vídeo. Mas é assim, na vida, principalmente num casamento, num matrimônio, tanta coisa acontece, né? Então eu acho assim, eu acho que eu não sou a favor de continuar uma relação que já é falida, que já não tem respeito, já não tem amor, onde os filhos estão vendo briga após briga, né? Mas eu acho que tem que se tentar de tudo para salvar um relacionamento sempre que possível, né? Sem que não haja violência, sem que não haja falta de respeito. Eu acho que tem que se salvar um relacionamento, sim. Essa é a minha visão, porque eu acho que a partir do momento que a gente tomou a decisão de entrar numa relação, por exemplo, do tipo casamento, e ter filhos, e constituir patrimônio, né? Eu acho muito melhor que a gente conserte as coisas do que a gente simplesmente pular fora e ela arrumar outro e ele arrumar outra, né? É isso que eu penso. Mas, a partir do momento que realmente se separaram, não tem mais jeito, chega um momento, isso vale para os dois lados, tá? Isso vale tanto para a mulher como para o homem. Para o homem também que está conhecendo uma mulher agora e de repente tem um ex-marido ali que não aceita aquela separação e fica enchendo o saco, e fica se pondo presente na vida dela, né? Pondo a própria presença ali. Calma, que com o tempo as próprias pessoas começam a perceber que o melhor é cada um seguir seu rumo mesmo. Tá bom? Um beijo.